Boa noite a todos. Boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos. Esperamos que nós possamos levar para nossas casas aquilo que viemos procurar. Né? Nem sempre Deus nos entrega o que nós pedimos, mas sempre Ele nos entrega o que nós precisamos. Né? Então, que nós possamos aqui nos harmonizar, tá certo? E levar conosco os ensinamentos que mais nos tocarem nesta noite, para que nós possamos colocar em prática nesta semana, ao longo da semana. Tá? Vamos então, nesse momento, vamos nos acomodar em nossa cadeira, vamos relaxar o nosso corpo, vamos relaxar a nossa cabeça, ombros, os nossos braços, o nosso tronco, as nossas pernas. E vamos, a partir de agora, deixar do lado de fora desta casa todos os nossos problemas, todas as nossas dúvidas, preocupações, e vamos nos harmonizando. Vamos nos envolvendo com o nosso mentor espiritual, com o mentor espiritual desse trabalho, com o mentor espiritual desta casa. Vamos nos envolvendo de modo que nós possamos, deixando lá de fora desta casa os problemas, dúvidas, preocupações, possamos estar com a nossa mente e corações abertos aos ensinamentos que nós receberemos hoje aqui, todos nós. Saudamos e agradecemos aos irmãos responsáveis pela higienização, que já estão conosco há algum tempo, preparando esse ambiente, higienizando, preparando esse ambiente para esse trabalho. Pedimos que façam um repasse em nós mesmos, para que possa se higienizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Que assim seja. Saudamos e agradecemos aos irmãos responsáveis pela segurança externa, que também já estão conosco há algum tempo, formando um anel fluídico em torno desta casa, impedindo que aqui adentrem vibrações contrárias ao Evangelho de Jesus. E aqueles irmãos que ainda não estiverem preparados para participar, serão carinhosamente encaminhados aos locais mais adequados, de modo que, quando estiverem preparados, poderão retornar. Saudamos e agradecemos as fraternidades cristãs do espaço, a fraternidade do Trevo, a fraternidade dos humildes, através do Dr. Bezerra de Menezes, a quem pedimos que fluidifique essas águas. Também saudamos e agradecemos a Ismael, anjo preposto de Jesus para a evangelização no Brasil, a quem pedimos que ilumine o coração e a mente de todos aqueles que têm o poder de mudar, de melhorar os destinos desta nação. Poder político, poder religioso, poder econômico, poder midiático, e a cada um de nós brasileiros, para que possamos fazer a nossa parte, de modo que o Brasil se torne o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Chegando até Maria, Mãe de Jesus, agradecemos à bondosa Mãe e pedimos que continue a nos ajudar, continue a nos orientar, principalmente aos pais e também aos responsáveis, para que eduquem seus filhos dentro
de alguma religião, seja ela qual for, chegando até Jesus, nosso grande mestre, agradecemos ao Senhor. Pedimos que nos ajude, para que estejamos sempre atentos, vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e orando. E chegando aqui ao Senhor, dai-nos paciência para aceitar aquelas coisas que nós não podemos e não devemos mudar. Dai-nos coragem para que possamos mudar aquelas coisas que podem e devem ser mudadas. E dai-nos sabedoria para que possamos saber distinguir. Chegando até Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos ao Pai por mais esta reencarnação. E pedimos que nos ajude a entender vossas leis, cumprir vossas leis, praticar o bem, ajudar o nosso próximo, de modo que possamos cumpri-las, principalmente a lei da justiça, do amor e da caridade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair entre as tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Todos bem? Todos bem? Então tá bom. Bom, então os ensinamentos de Jesus que nós teremos hoje, todos nós, e a gente que está aqui na frente também, né? A gente sempre costuma dizer que o ouvido mais próximo da boca da gente é o nosso, né? Então, os ensinamentos estão no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 12, dos itens de 7 até 10. Amai os vossos inimigos. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Odiai o teu inimigo. Era a lei antiga, não é? De Moisés. Coerente com a época de Moisés, né? Onde as pessoas, a população, ainda eram muito selvagens, né? Muito materiais. Mas eu vos digo, disse Jesus, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para seres filhos de vosso Pai, que está nos céus, que faz nascer o sol para os bons e faz chover para os justos e injustos também. Porque, se não amardes, senão aos que vos amam, era um daqueles grupos judeus da época que cobravam os impostos, não é? E que eram muito mal falados, né? Mas era a profissão deles, né? Mas eles pensavam assim. Por isso que Jesus cita os publicanos. E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem assim também os gentios? Ou seja, gentios eram as pessoas que não eram judeus, né? E para os judeus não acreditavam em Deus algum. Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então aqui Jesus nos traz um ensinamento bem profundo, né, a respeito de amar os inimigos. Se a gente for pensar bem, o inimigo, normalmente, na minha opinião, não é uma coisa assim eterna, não é uma coisa para sempre, né? A gente se desentende com alguém,
discute com alguém, às vezes está certo, às vezes está errado, mas normalmente os dois estão errados. Não existe, né, uma discussão, um problema, alguém que está sempre 100% certo e o outro sempre 100% errado. Então são discussões, são desentendimentos normais aos seres humanos. Isso não é eterno, não é verdade? É passageiro. O que Jesus tenta nos ensinar, ele diz, sejais iguais às criancinhas. Né? O que são as criancinhas? Elas não têm maldade no coração. Não é? Elas brigam uma com a outra, uma empurra a outra, cai, chora, mas não existe a maldade no coração. Né? E depois elas se perdoam. Depois os irmãos se perdoam e tocam a vida. Então esse é o ensinamento que Jesus nos trouxe, né? Para que sejamos o quê? Sejamos irmãos. Jesus só trouxe 2 mandamentos. Né? 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Somente 2. Né? E esse amar ao teu próximo como a ti mesmo, também a gente extrapola, e ele também falou isso, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem, por aqueles que vos ultrajam, por aqueles que vos caluniam, por aqueles que vos fazem mal. Não é? Por quê? Por que ele fala assim? Porque nós todos somos irmãos. Os irmãos é assim, os irmãos costumam brigar. E não é uma coisa eterna, não é? Não é uma coisa eterna. Então, quando ele nos traz esse ensinamento, né, amai os vossos inimigos, ele quer nos dizer que a gente não tenha raiva, não tenha rancor, né, não tenha ódio daquela pessoa com quem nós nos entendemos. E também fala mais, né, em outra passagem, procurai vosso inimigo enquanto ele está perto de você. Né? Procurai vosso inimigo enquanto ele está perto de você. Por quê? Se acerte com ele. Se a gente for pensar bem, depois que a gente se desentende com alguém, quando a gente chega a uma conclusão, consegue conversar, dá um arranca-rabo aqui, outro ali, a gente percebe que a gente não estava 100% certo. Não é? E normalmente a gente aprende alguma coisa, normalmente não, quase sempre, a gente aprende alguma coisa com os desentendimentos. A gente aprende alguma coisa com os desentendimentos. Né? Então, é evidente, né, que quando ele fala amai os vossos inimigos, é nesse sentido, que a gente deve orar por eles, a gente deve não ter rancor, não ter ódio, né? Porque é passageiro. Né? Então, na realidade, a gente tem também o seguinte, quando a gente pratica o perdão é uma das coisas mais difíceis da gente conseguir fazer de coração. A gente pode falar, não, eu perdoo. Né? E normalmente é assim mesmo o processo do perdão. Né? Primeiro a gente perdoa onde? Na mente. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente está ressentido com alguém, quem está sofrendo é a gente, não é o outro. Né? Às vezes o outro nem sabe direito que a gente está tão sofrido, tão assim, né? Sabe, por exemplo, que, sei lá, nos prejudicou, alguma coisa assim, mas às vezes nem sabe o quanto. Então, perdoar, na realidade, é uma questão de inteligência também. Né? Porque a gente sabe que a gente perdoando, a gente se alivia. Assim, enquanto a gente está com ressentimentos com alguém, a gente está angustiado, a gente está com o coração apertado, a gente lembra dos fatos, né? Já dá uma falta de ar, já dá uma coisa aqui na barriga, no estômago, né? É só a gente que se prejudica. Ah, mas se fosse só falar assim, né, acontecesse, seria, né, seria muito fácil. Né? Mas quem diz que as coisas são fáceis? Né? Existe alguma coisa fácil nesse mundo? Nada. E não poderia ser também. Né? Na realidade, a gente se educa, a gente se instrui, nós estamos aqui realmente para aprender, através das experiências. Então, normalmente, quando uma experiência dá meio errada, a gente fala, nossa, que problema.
Mas essa palavra problema é que inventaram uma experiência que não saiu do jeito que a gente queria. Mas mais adiante a gente vai perceber que ainda bem que deu errado. Ainda bem, às vezes a gente vai perceber, nossa, ainda bem que isso deu errado, senão eu estaria no caminho errado. Então, o perdão ele começa na mente. E depois a gente insistindo, eu sempre digo, né? A gente sempre tem que lembrar do nosso mentor espiritual, do nosso anjo da guarda, né? E toda vez que a gente lembra, se esforça, né? Em pedir ajuda para perdoar aquela pessoa, perdoar de coração. Com o tempo a coisa vai indo, amadurecendo. A gente começa a refletir, a gente vê que outra pessoa não está tão errada assim, né? Às vezes a gente até pensa, depois de alguma reflexão, nossa, mas e se eu estivesse num lugar desse, será que eu não faria pior? Né? Será que eu não faria pior? Se eu estivesse no lugar dele? Mas eu também fiz isso, fiz aquilo. Né? Aí a gente percebe, mas qual foi a minha parcela nesse problema? Né? Eu também tenho responsabilidade. E às vezes, na realidade, um desentendimento acontece, né? E não é a primeira vez, comigo já aconteceu, talvez com vocês também. Às vezes porque a gente chegou e falou uma verdade. Né? Alguém veio e falou a verdade pra gente, e a gente, opa, aí a gente não gosta, ela fica bravo. Às vezes a pessoa fala uma verdade sobre nós e a gente acha que a pessoa está nos ofendendo. Né? Acha que é ofensa. Agora, a gente tem que estar bastante atento. Né? A gente tem que estar bastante atento. É naqueles momentos que a gente está em silêncio, na hora de dormir, ou quando acorda de manhã, né? Que nem Santo Agostinho fazia, passava o dia limpo. Onde eu errei, onde eu não errei, onde eu acertei, será que eu fiz todo o bem que eu podia ter feito? A gente consegue perceber, né, evoluir, se a gente tiver atenção. Às vezes, na realidade, a pessoa falou uma verdade assim na lata da gente e a gente se ofendeu. Né? Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho. Essa primeira passagem foi no Evangelho de Mateus. Vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se alguém te ferir tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-lhe em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Quer dizer, se alguém quer a sua túnica, lhe dê também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais 1000, 2000. Dá a quem pede e não voltes as costas ao que deseja que lhes emprestes. Mateus. Então, aqui, o que Jesus quis dizer? Bom, dá-lhe outra face. Né? Se você receber na face esquerda, também apresentar-lhe a face direita. Então, na realidade, Jesus falava por parábolas. Né? E nesse caso, Jesus está condenando a vingança. Ou seja, não te vingues. Não é? Não te vingues. Por quê? Porque a vingança ainda são os resquícios daquela época selvagem que a raça humana passou. Ah, mas como é que era essa época selvagem que a raça humana passou? Olha, basta ver os filmes, né? De qualquer raça. Desde lá dos tempos 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 a.C., todos os filmes são filmes de guerra. Né? Então todas as raças já passaram por selvageria. Né? Então uma coisa que veio bem a gente assim, são aqueles filmes de vikings. Vocês lembram como é que eram os vikings?
Não eram só os vikings, todos os exércitos, né? Na Europa, na Ásia, nas Américas, etc. Então, na realidade, a gente tem que a vingança, ela está, infelizmente, né, assim, na mídia. Então, por mais que a gente tente não se vingar, cada filme que a gente pega, a gente vê filmes de vingança. Né? Mas também a gente não é obrigado a assistir, né? A gente assiste porque quer. E não é de uma hora para outra também que a gente vai deixar, né, como se diz, de absorver esse tipo de conteúdo e mudar. Né? E também os Espíritos nos falam que normalmente a vingança está muito relacionada aos defeitos, às paixões, aos desejos, às ilusões terrestres, às ilusões humanas. Né? E quando essas ilusões, essas paixões são maiores que o senso moral, são maiores que o conceito de ética, de moral, aí ocorre a vingança, ocorre a perseguição. Né? Então, às vezes a gente fala, nossa, às vezes você pode até não falar, mas você pensa, não, mas eu vou acertar, vai ficar assim. Né? Ou seja, na vingança está subentendido a perseguição, né? Está subentendido a falsidade, a dissimulação de maus pensamentos, de maus sentimentos. Ou seja, o que é dissimulação? É o fingimento, é tentar esconder o mau sentimento, né? A calúnia, a injúria. Ou seja, é um sentimento realmente daquela época. É a mesma coisa com o duelo. Vocês lembram muito bem da Idade Média, o duelo. Né? Mas hoje como é que está? Com certeza nós estamos melhores. Mas avança muito devagar. Mas por que tudo avança muito devagar? Porque quem faz avançar somos nós. Porque nós somos assim, devagar. Devagar porque a gente acha, nós somos muito devagar. Não, a gente é do jeito que a gente é. Né? As coisas a gente sabe que demora, mas as coisas acontecem. Ou alguém gostaria de morar lá na Idade Média? Né? Então, realmente, a gente tem, e aí os Espíritos também nos ensinam sobre, também a mesma coisa sobre o ódio, né? É um sentimento oposto à caridade. Né? E eles também nos falam, né, que se a gente odiar aquele que nos odeia, nós também seremos iguais a eles. A gente só vai ser superior quando a gente chegar a um ponto onde a gente realmente já tiver mais desprendido das coisas materiais, entender que nós estamos de passagem, entender que as coisas materiais são um meio de subsistência aqui nesse mundo. Que na realidade nós somos seres espirituais, né, de passagem, né, por um mundo material. Para a evolução espiritual, para a evolução da bondade, para a evolução da inteligência, para a evolução da moral. Então, quando nós chegarmos, à medida que a gente vai se evoluindo, quando alguém nos insulta, alguém nos injuria, nos prejudica, né, existem 3 situações. No começo, eu já quero me vingar. À medida que a gente vai evoluindo, a gente se entristece, a gente se ofende. Mas à medida que a evolução espiritual vai indo, que a gente percebe que os valores materiais são mais importantes, a fraternidade, não é? O conceito de fraternidade, amar ao próximo, orar pelos inimigos, e assim vai, a gente passa a ignorar. A gente passa a ignorar as ofensas, a gente passa a ignorar as injúrias, as calúnias. E esse ignorar é no sentido de compreender. Então, quando a gente chega mais ou menos nesse ponto, a gente está compreendendo que realmente o nosso irmão, a gente não sabe a situação que ele estava, ele nos prejudicou, mas será que era de própria vontade? Porque o mal, os Espíritos nos falam, é a ausência do bem. O mal está relacionado à ignorância. Não é? Nós já fomos assim, somos assim. Por exemplo, o que pensar dos criminosos? Né? Os que estão nas cadeias, etc. Né? A gente também deve orar pelos criminosos.
né? Para que eles despertem. Será que a gente já não foi também um criminoso? Há algum tempo atrás? Em outras encarnações? Com certeza, né? Será que quando a gente estava lá, né? Será que a gente não torcia para que as pessoas orassem para a gente? Que a gente pudesse, né, esclarecer e se entender e não praticar mais um crime, né? Quando saísse lá da penitenciária, ter uma vida normal? Então, essa é a mensagem, né, que Jesus nos traz. Por isso que a gente tem que orar também pelos criminosos. Não é à toa que várias pessoas, né, de várias religiões, vão até os presídios, vão levar os ensinamentos de Jesus até eles, né? Então, na realidade, à medida que a gente vai se evoluindo, a gente, em vez de vingar, em vez de se ofender, a gente simplesmente ignora. A gente não começa mais a dar tanta importância, tanta bola para o que a gente chama das picuinhas, né? Para as picuinhas. A gente passa a entender que existem coisas principais para a gente alcançar a bondade, desenvolver a inteligência, desenvolver a moral, né? E quanto mais a gente evolui também, mais momentos felizes, a gente vai ter bem mais momentos felizes do que momentos tristes. Porque a gente não vai ficar, os desejos, os nossos desejos diminuem, né? A gente não vai ter mais aquela noção, eu preciso disso, preciso daquilo. Não, a gente vai ter a noção, eu preciso daquilo por causa disso, preciso daquilo por causa disso. Uma coisa mais ou menos racional. Porque toda vez, a gente não se apega, vamos dizer assim, né? Porque toda vez que a gente se apega, o apego é uma escravidão, né? Se se apega a alguma coisa, se apega a alguém, você está escravo daquilo. Então, à medida que a gente vai se desprendendo, isso tudo vai ficando de lado. Isso tudo vai ficando de lado, não é? Jesus também fala, né? Buscai a verdade e a verdade vos libertará. Mas que verdade será essa? Né? Buscai a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade será essa? A verdade que Jesus nos traz são os seus ensinamentos, não é? E praticamente um resumo deles estão lá no Sermão do Monte, aquelas 8 bem-aventuranças. Isso eu não canso de falar. Que uma vez Gandhi, né, um líder indiano, religioso, né, ele falou que se todos os manuscritos, todos os documentos religiosos do mundo, e todas as religiões fossem perdidos, exceto o Sermão do Monte, nada teria sido perdido. Nada teria sido perdido. Então, os ensinamentos de Jesus são a verdade. E a gente passa a conhecer a verdade quando a gente entende, né, na mente, quando a gente sente no coração e quando a gente pratica, quando a gente atua de acordo com eles. É por isso que ele diz, a verdade vos libertará. Quando a gente consegue fazer isso, né, realmente a gente se torna livre. Né? Ah, mas eu tenho que trabalhar. Bom, o trabalho é uma das leis. A gente desenvolve a inteligência da gente através do trabalho. É uma coisa necessária. Mas isso não é escravidão. Porque se você não está bem aqui, você pode ir para lá. Ah, mas está muito difícil. Mas nunca teve fácil. Né? Nunca teve fácil. Então a gente percebe que, como eu disse, Jesus trouxe esses 2 mandamentos somente. E esse segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, é o objetivo aqui do nosso ensinamento de hoje. Amai os vossos inimigos. E para encerrar, eu vou passar para vocês uma frase de Chico Xavier, que é muito importante, e me tocou muito, né? Eu sempre lembro dela. E Chico diz assim: o espírito, né, a pessoa que adquiriu a virtude do perdão, não encontrará mais dificuldades em sua vida. O espírito que adquiriu a virtude do perdão não encontrará mais dificuldades na sua vida. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar. Chico Xavier.
Então vamos agora pedir ao nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual, para que possa nos ajudar a levar esses ensinamentos ao longo da semana, para que possamos refletir, possamos praticar e assim evoluir espiritualmente. E depois de recebermos esses ensinamentos de Jesus, vamos então, da nossa parte, doar nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos, em forma de vibrações de paz, de amor, de harmonia, para a espiritualidade superior, para que ela possa distribuir onde mais necessidade e merecimento houver. Vibremos por todo o universo, por todos os mundos, para a evolução de todos os mundos. Vibremos pelo umbral, pelo vale dos suicidas, dos criminosos. Vibremos por todos esses irmãos, para que possam se aliviar, despertar e futuramente se reformar. Vibremos pelo nosso planeta, por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerras. Nesse momento, vibremos pelos Estados Unidos, pelos dirigentes dos Estados Unidos, da Europa, da Ucrânia, da Rússia. Vibremos para que possam chegar a um acordo de paz. Vibremos também pelo povo ucraniano. Vibremos também pelos soldados ucranianos, pelos soldados russos. Vibremos por todos eles. Vibremos para que tenham fé, para que possam seguir em frente. Vibremos por todas as religiões e por todas as casas de Deus espalhadas pelo mundo todo. Em particular, vibremos por esta casa, Centro Espírita Luz do Caminho. Vibremos por seus assistidos, seus trabalhadores, ex-trabalhadores, dirigentes. Vibremos para que esta casa continue sendo um ponto de luz, um hospital e uma escola de almas, encarnadas e desencarnadas. Vibremos por todas as instituições sociais, por todas as creches, pelas instituições recuperadoras e menores, por todos os hospitais, asilos, manicômios, orfanatos, por todos esses irmãos que ali estão, pelos assistidos, trabalhadores e dirigentes. Vibremos por todos aqueles que Deus colocou em nosso caminho para que sejam instrumentos de nossa evolução. Vibremos pelos criminosos, pelos corruptos. Vibremos por esses irmãos, para que possam refletir, para que possam despertar, conhecer o Evangelho de Jesus e se reformar. Vibremos por aqueles a quem nós consideramos nossos inimigos e também por aqueles que se consideram nossos inimigos. Vibremos para que possamos chegar a um termo ainda nesta reencarnação. E chegando até a família, vibremos pela família, para que esteja sempre unida, se ajudando mutuamente, cumprindo assim a missão da família. Vibremos também por todas aquelas pessoas, aqueles irmãos que perderam o seu trabalho, por todos aqueles irmãos que moram nas ruas. Vibremos para que tenham fé e continuem sempre à frente. E pedimos licença para vibrar por nós mesmos, para que sejamos sempre atentos, vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e orando. Que assim seja.